Vamos discutir esse cenário complexo, como é o cenário da política brasileira nesse momento. Exatamente. E qual que é a expectativa para as votações desse final de ano, né? A gente estava falando agora que essas votações estariam travadas por conta da questão das emendas, né? Inclusive, o Lula se reuniu ontem com o Pacheco e com o Lira para discutir essa decisão do Flávio Dino. Você acha que vai ser destravado? Eu sei que você votou contra essa urgência, mas o governo está insistindo para que seja votado tudo, esse pacote, orçamento, tudo até em dezembro. Qual que é a sua expectativa? O governo vai conseguir aprovar tudo isso esse ano? Olha, eu acho que é um absurdo a chantagem que o Congresso está fazendo sobre o governo federal. A gente está vivendo um cenário que é um cenário absurdo, né? Ou seja, por conta de um debate sobre a questão das emendas parlamentares e da necessidade que a gente tenha transparência, que tenha identificação, que tenha controle social sobre o orçamento público, o Congresso, da lógica desse fisiologismo, está chantageando o governo. E isso, na minha opinião, é um absurdo. Por mais que nós do PSOL temos muitas críticas, temos votado contrários à urgência, né, do ponto de vista da questão do ajuste fiscal, o fato de que o ajuste fiscal termine não votado por causa de uma chantagem do Congresso Nacional é um absurdo para a democracia brasileira, né? E da forma como foi ontem, colocaram um pacote inteiro sobre segurança pública na ordem do dia, aprovaram mais de uma dezena de urgências de projetos que precisariam ser debatidos com um pouco mais de calma, polêmicos, mas que no conjunto do Congresso Nacional tem maioria. Isso tudo como forma de pressionar o governo Lula e pressionar o Flávio Dino, que não é do governo Lula, que é do STF, né, a liberarem a questão das emendas para poder satisfazer os desejos paroquiais e fisiológicos de parte do Congresso Nacional. Eu espero que o governo Lula, né, vá ter que negociar e também usar um pouco de pressão para destravar a pauta do Congresso. Mas é, sem sombra de dúvida, um fato político do absurdo que nós vivemos hoje. Nós já não estamos mais num presidencialismo de coalizão, estamos num parlamentarismo de chantagem. E isso não pode acontecer. A gente precisa discutir isso como elemento de fundo junto com a sociedade brasileira, que não dá para ser assim. Pois é, né? Não vai ter... Não. Boa tarde, né? Já boa tarde aqui, Tarcísio. Prazer falar contigo. Eu queria que você comentasse, né, a questão do Glauber, né, que é um parlamentar aí do PSOL do Rio de Janeiro, que está sendo perseguido por esse mesmo método, né, da chantagem do Lula. E como que está o pessoal? O pessoal está lançando o pastor Henrique Vieira para presidir a Câmara, mas se tem negociações para, de alguma maneira, tentar, pelo menos com que no próximo mandato, que não será do Lira, se for possível levar essa votação do Glauber até a próxima gestão, de tentar ver se é o Hugo Mota, né? Se o Hugo Mota teria mais respeito pela institucionalidade da casa, ou se você acha que serão... Primeiro, só para não perder a oportunidade, meu nome é Tarcísio Mota, mas eu não tenho nada a ver nem com o governador Tarcísio de São Paulo, nem com o Hugo Mota, da Câmara, presidente da Câmara. É só uma coincidência. Não, de nenhum dos dois, né? Só para esclarecer aqui que isso é uma infeliz coincidência a essa altura do campeonato, né? Mas, brincando, mas ultrapassando da brincadeira propriamente dita, eu acho que tem um elemento que é o relator, o Glauber encerrou, né? Encerrou a questão das oitivas das testemunhas do Conselho de Ética e agora cabe ao relator apresentar o relatório ao Coética. O relator anunciou que vai usar todo o prazo regimental que ele tem para isso, que são 10 dias úteis, e que, portanto, isso vai significar que o processo vai para o ano que vem. Na minha opinião, isso é positivo. Bom, se ele, por acaso, não cumprir o que falou e entregar o relatório para uma convocação do Conselho de Ética para a semana que vem,
ainda assim é possível pedir vistas ao relatório e, com isso, com o término do ano legislativo, ainda assim vai para o ano que vem. Portanto, eu acho que o mais prudente é levar para o ano que vem. O Glauber, pessoalmente, muito desgastado com esse processo, com essa perseguição, ou seja, tem dito que quer acabar com isso o mais rapidamente possível. Nós temos conversado com ele, achando que é melhor deixar virar o ano para que a sanha de perseguição do Arthur Lira esteja um pouco mais acalmada, mesmo sabendo que o Hugo Mota reza na cartilha do Arthur Lira, né, o que falam os deputados um pouco mais, com mais tempo do que eu de casa, dizem que no trato pessoal o Hugo Mota é muito melhor do que o Arthur Lira, que do ponto de vista da política ele deve seguir a mesma linha, mas que ao menos no trato pessoal é mais fácil lidar com o Hugo Mota. Eu confesso que eu não tenho ainda uma relação com esse meu parente distante de sobrenome apenas, né? Mas para que eu possa confirmar esse elemento. Mesmo que não seja esse o caso, me parece que é melhor jogar para o ano que vem. Agora, Rovai, todas as oitivas de testemunhas, sejam de acusação ou de defesa, demonstraram o absurdo deste processo. O absurdo que é imaginar cassar um mandato legitimamente eleito por conta da reação de um deputado a um assédio fortíssimo, que é a prática desse grupo chamado MBL, né, desse grupo que não tem qualquer problema de estar associado ao nazismo, ao nazifascismo, mas ao mesmo tempo gosta de perseguir, né, parlamentares de esquerda. Eu mesmo já fui alvo de vários deles, né, e só para lembrar, né, alguém que esteve nas páginas policiais durante um bom tempo, a primeira vez que eu fui assediado por esse método do MBL foi com Gabriel Monteiro, que depois se tornou vereador, depois foi cassado, porque abusava sexualmente de assessores, de menores de idade, de crianças, e, portanto, é só para a gente entender qual é o nível que está nessa história. E foi isso que aconteceu ali com o Glauber, um assédio fortíssimo, inclusive mexendo com a questão da mãe dele, né, falecida, e com quem Glauber tinha uma relação muito forte, e isso fez com que ele reagisse daquela forma. Agora, essa reação não é nem de longe uma reação que possa permitir que se chegue à cassação de mandato, né? Isso é um absurdo, é mais um dos absurdos que acontecem em Brasília nesse cenário. Mas nós esperamos que, à medida em que, no ano que vem, as coisas, numa renovação da Câmara, a gente possa retirar parte desse processo, desse elemento de perseguição político, e consiga dar condições para que o relator faça aquilo que ele deve fazer. Diante das testemunhas ouvidas, diante da argumentação colocada, não há outro caminho que não seja a absolução do Glauber. Mas nós sabemos que essa questão é política, sobretudo, e, portanto, por isso esse elemento da perseguição ele é um elemento que às vezes é mais forte do que os argumentos e provas apresentadas pelas testemunhas. Se na justiça burguesa nós muitas vezes temos dúvidas sobre como é que o processo acontece, imagina um processo que é do próprio parlamento. Eu acho que esse processo tem que ser do parlamento, mas ele devia ter um mínimo de ética. O Conselho de Ética devia ter um mínimo de ética, que diante do que foi colocado lá nas várias oitivas, e aquilo, né, Rovai, só estávamos nós lá, né? Aqueles que provavelmente votarão, caso o relator apresente um pedido de cassação, os que votarão pela cassação do Glauber não assistiram uma oitiva. Só o relator, pelo menos o relator estava lá, e a gente pode cobrar que ele seja coerente com o que ouviu, o relator e o presidente do Coética, para eu ser justo. Na grande maioria das vezes, não havia mais ninguém a não ser a própria bancada do PSOL lá no Coética. Vamos seguir na luta, junto com o Glauber, porque o mandato dele é importante, Glauber fica. É isso aí. Muito bem. Você falou do método MBL, do Gabriel Monteiro, tem ainda aquele Mamãe Falei, né, gente? Foi aqueles áudios horrorosos, misóginos, machistas das ucranianas, né, na guerra, que, né, eram... Nossa, nem vou repetir assim. E o Rovai... Eu fui atacado também. O Rovai já, a gente, numa livraria em Recife. Um toquinho lá, um coisica que saiu candidato a vereador em Recife, na sequência, e teve acho que 1.400 votos, 1.400 votos, uma coisa assim. Eles vão tentando, né? Eles vão colocando essas pessoas para ficar usando a gente de escada para ganhar popularidade e se candidatar. É uma profissão, vira uma profissão. E são pagos pelo MBL, inclusive recebem salários, tem um em cada cidade. No depoimento do Glauber, essa é uma coisa que
que escapou ali desse Costanaro, né, que ele fala que ele recebe, né, Tarcísio? Recebia, mas ele não explica como, se o dinheiro vem na conta, se ele dá nota fiscal, se ele é registrado, como é que eles operam. É uma organização clandestina da política, eles querem se tornar partido, de extrema-direita. Né? O mesmo objetivo, né? É sempre o mesmo método com o mesmo objetivo. Conseguir projeção nas redes sociais, para fazer disso um espaço para conseguir um cargo num parlamento e, com isso, seguir atuando mais como influencers do que como parlamentares propriamente dito. A função aqui é a fama e, ao mesmo tempo, a intervenção política, e por isso são financiados a partir dessa lógica da extrema-direita. Eles sequer são, de fato, um partido que procure pensar o liberalismo como um projeto político. Está longe disso. Né? É uma lógica muito personalista, com diálogo com essa extrema-direita autoritária, fascista, nazista. Esse é o elemento grave pelo qual a gente precisa estar atento e combater essas figuras. E eles partem, Rovai, esse é um dos legados ainda, né, me parece, um dos desdobramentos desse processo da criminalização da política, que ganhou muita força com o processo do lavajatismo, etc. Ou seja, eles ganham popularidade porque eles posam de que aqueles que enfrentam os poderosos, aqueles que enfrentam a esquerda, né? É a lógica da lacração na rede a partir de uma antipolítica, que é profundamente política, né? Mas política eleitoral, política oportunística, né? Não a grande política que seria o debate de ideias, né? Eles nunca topam um debate de ideias em igualdade de condições. É sempre aquele celular, né? É sempre a pergunta que não deixa você desenvolver, é sempre com um tema que tenta te pegar desprevenido, sem que as coisas aconteçam. O Gabriel Monteiro, a primeira vez que me interpelou, eu estava saindo de uma audiência pública muito vitoriosa sobre enchentes no Rio de Janeiro, que a gente tinha botado a prefeitura acuada diante de várias favelas que tinham sido atingidas por enchentes, para discutir aluguel social, moradia, ou seja, um tema da cidade. Eu saí e recebo um menino perguntando o que eu achava da Revolução Cubana, o que eu achava de Fidel Castro e Che Guevara. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Qual é a lógica disso, né? E a lógica era, de fato, construir qualquer tipo de resposta que ele pudesse usar nas redes ou qualquer tipo de reação mais violenta como escada. E o Gabriel Monteiro, como se sabe, utilizava o lugar dele de ex-policial militar e de policial militar para virar um herói, né? E assim conseguiu uma votação muito expressiva na eleição de 2020. Mas depois, como se viu, terminou cassado pelas razões mais absurdas, né? Assédio sexual contra assessores, contra crianças, numa situação em que está preso até hoje. Ainda assim, o pai dele é deputado federal, a irmã é deputada estadual, numa lógica da manutenção da fama construída a partir desse método. É um processo muito difícil. A gente tem que enfrentar essa galera e tem que... eu acho que há pesquisas sendo produzidas a respeito desse método, de quais os seus objetivos, nós temos que denunciar e, de certa forma, agir com firmeza contra eles. Com certeza. Tarcísio, faz tempo que você não vem por aqui, eu não te ouvi ainda sobre essas revelações do plano do golpe, né? Tinha até o plano Punhal Verde-Amarelo, queriam até assassinar o presidente Lula, o vice-Geraldo Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes, e tinha até o Juca, né? Que é o Zé Dirceu, a tese, né? De que o Juca... a tese de uma das especialistas em extrema-direita, né? Aqui, que veio aqui, que é a Letícia, né? Que é o Zé Dirceu, Tarcísio. Ela faz todo e ela, com documentos, ela fala do que eles falam lá, de que é uma pessoa que manda no Lula, que é de influência na esquerda. E ela vai mostrando prints do Olavo de Carvalho dizendo isso o tempo todo, que o Zé Dirceu é a eminência parda da esquerda brasileira, tal. Então ela aposta que seja o Zé, né? Tinha gente que falava que era o Dino, tal, mas enfim, queremos te ouvir sobre esse escândalo todo do relatório da PF. Olha, primeiro, nas últimas posições, eu até preferia que o Zé Dirceu estivesse com mais influência sobre as linhas políticas do governo Lula, né, nessa altura do campeonato. Mas falando sobre o golpe propriamente dito, é isso, né, gente?
a escancarar aquilo que nós sabíamos, que nós falávamos, mas em determinada medida a gente fala assim, rapaz, os caras faziam isso nesse nível, né? Nesse nível. Isso demonstra, na minha opinião, não que eles eram imbecis, mas que eles eram muito perigosos. Ou seja, há um elemento das pessoas agora tentarem minimizar, dado alguns elementos de que talvez eles não tivessem, os golpistas, uma análise da conjuntura internacional e nacional para entender as bases sociais necessárias para sustentar um golpe daquele tamanho. Mas olha, na verdade, isso, na minha opinião, não minimiza a gravidade. Eles trabalharam com o aparelho de Estado nas mãos durante 4 anos, sonhando em dar um golpe, sonhando em acabar com a mínima normalidade democrática e institucional que nós temos no Brasil, né? E isso está claro em todas as minutas do golpe, em todos os documentos e textos e trocas de mensagens que a gente viu. Havia uma cúpula militar, os tais kids pretos, havia articulações com um padre, havia articulações com uma classe política que é o que está menos, né, menos ainda delineado, mas com parlamentares, etc. E o próprio presidente da República completamente metido numa trama golpista que passou por coisas que nós víamos e denunciávamos e que a gente não tiveram, e até hoje não tiveram a repercussão necessária. Um carro-bomba no aeroporto de Brasília. Imagina se eles tivessem, assim como o homem-bomba do STF, né, se tivesse mais experiência com explosivos, que seja, né, o nível de coisas que essas pessoas estão dispostas a fazer diante de uma pressão ideológica, psicológica, a partir das redes sociais, de uma criminalização da política, de uma marcação das pessoas. Eu passo a semana em Brasília ouvindo os caras falarem absurdos do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, provocando em que as pessoas sintam ódio dessas figuras. E aí esse elemento, para tentar, e nós agora vemos, né, sustentando um discurso para que, se o golpe fosse consumado, houvesse apoio popular a partir desses mesmos discursos. E é grave que você ainda tenha grande parte, uma parcela, não a maioria, mas uma parcela da população brasileira que ainda é mobilizada nesse cenário. Bom, nessa história toda, ou seja, não há nenhuma saída para a democracia brasileira que não seja a punição exemplar desses golpistas. Não é possível que um governo passe um tempo conspirando contra a própria democracia brasileira, não aceite o resultado das eleições, trame um golpe que envolvia o assassinato do candidato então eleito presidente da República e outras figuras, né, do alto escalão, ministros do Supremo Tribunal Federal, e não sejam punidos exemplarmente por isso. Porque não é possível, existem regras no jogo que todos nós podemos criticar e tal, mas não podemos chegar num nível de articular a possibilidade de um golpe como esse. Não é que o golpe não deu certo, que o crime não foi consumado, é aquela velha história. Se o golpe fosse consumado, não haveria punição aos golpistas. É a tentativa de golpe o crime. E nesse caso, na minha opinião, está mais do que provado que havia uma intencionalidade de quebrar as regras da nossa institucionalidade, portanto, esses caras têm que estar na cadeia, a começar pelo Bolsonaro, na cadeia. Eu tenho uma raiz antipunitivista forte, confesso, mas dessa hora não tem mais saída. Esse cara tem que ser responsabilizado pelos seus atos, e a responsabilidade nesse caso, além de estar inelegível como já está, é cumprir uma pena na cadeia pelo que foi feito. Isso é importante, que é uma responsabilização dos crimes cometidos, e é importante para a defesa da própria democracia, para entender que ou as pessoas precisam aceitar minimamente as regras do jogo democrático que está colocado na sociedade brasileira nesse momento. Então, acho que esse elemento é decisivo. Tarcísio, eu queria falar também sobre a situação dos professores no Rio de Janeiro. Sei que você está acompanhando bastante essa pauta, né? E parece que encerraram a greve, mas é uma proposta absurda, né? De reduzir, de aumentar, né, a jornada, porque eles falam que a hora-aula é de 50 minutos, então o professor tem que trabalhar mais, cortar férias, todo mundo, né? O professor tem 2 férias por ano, e assim, é uma das... Gente, vai ser professor, né? O Tarcísio é professor, né? Querer cortar as 2 férias, né? Deixar só 30 dias. Como que tá esse pacote? Vai passar? Eu queria que você atualizasse a gente.
O pacote passou, né? A redação final dele foi, acho que será anunciada amanhã na Câmara dos Vereadores e vai à sanção do Eduardo Paes, né? Apesar de uma luta fortíssima e muito importante dos servidores como um todo. Havia uma série de ataques ao conjunto de servidores, ataques a direitos adquiridos já como licença-prêmio, mudanças no estágio probatório para facilitar a questão, né, da demissão e, portanto, ampliar o tempo de estágio probatório, uma série de medidas, nenhuma delas anunciadas durante a campanha, óbvio, né? A campanha eleitoral Eduardo Paes em nenhum momento anunciou nenhuma dessas medidas, nem isso, é claro, esconde da população e do próprio servidor para fazer isso logo depois das eleições e com uma base parlamentar sólida aprovou o pacote. Especificamente sobre os professores, sobre os profissionais da educação, mas nesse caso específico sobre os professores. O que acontece? Quem é aqui do Rio de Janeiro, inclusive do estado do Rio de Janeiro ou de outros municípios, não só da capital, quando faz o concurso, sempre sabe que sua carga horária vai ser planejada na chamada hora-aula, que aqui no Rio de Janeiro é de 50 minutos quando é durante o dia, 45 minutos quando é à noite. E, portanto, toda a vida escolar, seja do estudante ou do professor, vai ser organizada nesse critério. Quando houve a conquista do horário de planejamento, que é uma legislação que diz que você tem que estar no máximo 2/3 da tua carga horária com o estudante e, portanto, 1/3 mínimo de planejamento. Isso foi visto como uma conquista e a carga horária passou a ser calculada dessa forma. 2/3 direto com o estudante, 1/3 para corrigir prova, para preparar a aula, para ler o livro, para participar do conselho de classe e por aí vai. Isso foi tudo calculado com hora-aula. O Ferreirinha, que é um menino do Lehman, muito bem formado ali na escola do Lehman, percebeu uma coisa, que se no lugar de contar por hora-aula, ele contasse minuto a minuto pela hora-relógio, aconteceria que ele conseguiria obrigar o professor a trabalhar mais tempo com os alunos e, portanto, pegar mais turmas e, portanto, diminuir a falta de professores. Ou seja, e até permitir uma certa expansão da rede, obrigando o professor a trabalhar mais. E isso significaria que dentro da letra da lei, essa manobra contábil não seria nada, a princípio, ilegal, nós achamos que é ilegal e vamos provar na justiça por isso, né? Porque ela, na verdade, ela fere o espírito da lei do planejamento, aí eu posso depois discorrer sobre isso, mas obrigando o professor usando essa artimanha. Porque na prática, por que isso é aumento da jornada de trabalho? Eu sou professor de história. Se eu fosse professor de história de 40 horas, até esse ano eu pegaria 26 tempos, o que daria aí umas 13 turmas, né? Ou 11 turmas, por aí. No ano que vem, com essa mudança da conta, no lugar de dar 26 tempos, eu vou dar 32 tempos. Então eu vou ter que pegar mais 3 turmas. E, portanto, é mais 120 alunos para entender, para conhecer, 120 provas para corrigir, mais 3 aulas para preparar, pode ser de uma série diferente. Aumenta a carga horária, inclusive me exigindo mais tempo de planejamento. Ou seja, o tempo de planejamento que eu tinha para planejar 26 aulas por semana, agora eu tenho que usar para preparar 32, sem ganhar um centavo a mais. Portanto, é um aumento da carga horária sem nenhum nível de negociação com os servidores de educação. Um absurdo completo, um abuso completo dessa lógica feita para que, em cima das costas dos professores, esteja a solução de um problema que a prefeitura tem, que é a falta de professores. E aí é importante dizer, o Eduardo Paes ainda tem a cara de pau de dizer, mas o professor pode corrigir prova na praia, né? Como se nós fôssemos vagabundos que pudéssemos corrigir prova enquanto toma sua cervejinha, corrige prova, vai numa roda de samba e corrige outra prova. Isso não existe. O professor sério, planeja, corrige, tem que ter tempo para poder comentar as respostas, a avaliação do processo. Eduardo Paes mostra toda a sua arrogância, sua prepotência, seu autoritarismo. E o Renan Ferreirinha ao mesmo tempo. Eu tenho desafiado o Renan Ferreirinha a aparecer lá no Congresso Nacional para que a gente possa debater. É um ataque à educação pública. A reação dos professores foi muito forte. Mesmo assim, eles aprovaram o pacote, né? Mesmo assim, aprovaram o pacote com uma larga vantagem. Eu lamento, inclusive, que 2 parlamentares do PT tenham votado a favor disso, inclusive usando, o Eduardo Paes é da base do governo Lula, então a gente tem que ajudar. Gente, na minha opinião, um absurdo que isso seja feito dessa forma. A gente precisa manter a nossa coerência do que a gente tem, mas é claro, o Eduardo Paes teve 30 votos, né, nessa história toda, teve maioria folgada nesse processo,
e aprovou. Agora a questão é, vamos à justiça e vamos seguir na luta, porque agora, no ano que vem, os professores vão sentir na pele o aumento de trabalho e nós vamos ter que mobilizar por outras saídas para isso. Eu, inclusive, apresentei um projeto de lei no Congresso para uniformizar isso no país inteiro, a contar a hora-aula como elemento, como a medida a se contabilizar para a questão do horário de planejamento. Então vamos uniformizar essa história a partir daquilo que é melhor, aquilo que organiza a vida do professor e não a partir dessas manobras contábeis sobre o relógio. Não é nem contábil, né? É uma manobra de contar, uma manobra cronológica para fazer o professor trabalhar mais. É um absurdo. Escancarou para muita gente, eu tive nas assembleias, e muita gente dizia, pô, votei no Eduardo Paes com medo do Ramagem, devia ter votado em você, Tarcísio. Né? Olha que absurdo, o cara não contou isso pra gente, enganou. Muita gente se sentindo enganada por esse processo do Eduardo Paes, que sempre foi isso, quando aprovou o plano de carreira foi sobre bombas, foi sobre tal, não consegue negociar. Ontem não recebeu de novo o sindicato para negociar a reposição de aulas, para poder depois descontar, ele não quer negociar a reposição de aulas. Essa é a cara do Eduardo Paes, é um neoliberalismo autoritário que segue governando a cidade do Rio de Janeiro, infelizmente. E aí a gente vai precisar de muita luta para enfrentar tudo que virá pela frente. Rodrigo, eu vi que tem alguns superchats aí perguntando sobre... A Fátima Nóbrega, ela diz, no Juiz de Fora são 20 horas, 13h20 em sala de aula e 6h40 para planejar, 20 aulas de 40 minutos e 16 aulas de 50 minutos, luta da categoria e do sindicato em governos de direita. É isso aí. E tem mais... Eu costumo dar um exemplo, eu sou professor do Colégio Pedro II, uma referência de educação de qualidade. Lá eu sou 40 horas, eu dava 21 tempos em sala, eu tinha quase metade da minha carga horária para planejar. Isso é uma garantia de qualidade. A lei diz que é tempo mínimo de planejamento. O que o Eduardo faz é transformar o mínimo e pegar até o último minuto, sem perceber que isso é uma piora na qualidade da educação das crianças cariocas. Esse é o absurdo. E ela ainda diz, férias coletivas em julho e recesso em janeiro, porque, gente, vai ser professor, né, aguentar, né, um monte de aula, um monte de aluno, é justo esse descanso, né? E a Neia Rado diz, o Estado do Paraná ganhou na Justiça Federal hora-aula de 50 minutos, ganhou no STJ semana passada, o governo não pode mais recorrer, a APP Sindicato venceu, ou seja, tem jurisprudência, então, para ganhar. E tem uma pergunta aqui da Márcia Borges, ela pergunta, bom dia, gostaria de entender por que o pacote fiscal entrou em regime de urgência. Qual a necessidade da urgência? Olha, nós do pessoal votamos contrários à urgência, exatamente porque há alguns elementos que precisam ser debatidos com um pouco mais de calma, né, sobre isso. E, sobretudo, porque o pacote que está lá é o pacote que vai ferir BPC, salário mínimo, que vai atingir os mais pobres, enquanto aquilo que é a parte mais do andar de cima ficou para depois. E essa história de que, no final, na volta a gente compra ou na volta a gente taxa, a gente sabe onde é que vai, né? Onde é que vai parar um negócio desse. E, sobretudo, porque isso, é um assunto muito importante. Mas, por sua vez, o governo quer aprovar a urgência, que quer fazer isso ainda nesse ano legislativo, para que uma série de medidas possa ter algum efeito já no ano que vem. E esse é o objetivo do governo. Nós fomos contrários à urgência, temos uma avaliação que essa é uma medida errada e que, para defender o programa que elegeu Lula nas urnas, para que o governo Lula dê certo, esse pacote neoliberal de ajuste fiscal está errado. E, portanto, esse é o elemento que nos coloca nesse cenário com muita convicção, né? Determinados economistas, como o economista Pedro Rossi, têm apontado isso, sobre o impacto que terá sobre os mais pobres desse processo de ajuste fiscal, enquanto nós deveríamos estar falando na progressividade do imposto de renda, na taxação de grandes fortunas de verdade, não de forma tímida, como está aqui, só a partir do ano que vem, se o ajuste fiscal vier a acontecer. Então, é uma série de elementos que nos fizeram e vamos continuar agora debatendo o mérito, caso a chantagem do Centrão e da direita e do próprio Arthur Lira não prospere, que a gente vai discutir no mérito o próprio pacote de ajuste fiscal nesse processo. Muito bem. Muito obrigada, Tarcísio. Vou te liberar. Eu sei que você tem voo, né? Daqui a pouco. Verdade. Brasília. Vai no aeroporto, vai lá na luta. E até a próxima. Bom trabalho aí, bom congresso. Bom trabalho, Tarcísio. Bom voo. Não demorarei tanto para voltar. Beijo, Dri. Beijo, Rovaio. Um grande abraço.